Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida. Assista ao Campeonato Citadino de Voleibol. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma acessada no Facebook ou no Instagram, dar uma olhada no convidado que esteve aqui com a gente durante o dia ou mesmo programas anteriores ficarem alojados, dar uma repassada nos assuntos aqui posicionados. Lembrando sempre que nossos apoiadores são Ótica Santos, visivelmente a melhor. Promoção de fim de ano da Ótica Santos, com toda a loja com descontos que variam de 20% a 50%. Armações de grau fila com 30% de desconto. Lentes com filtro azul e antirreflexo a partir de R$ 140. E ainda parcela tudo em 10 vezes em todos os cartões. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação. Saiba mais em ubra.br. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, na Silva Jardim 1900, fone 3027 3019. E o Espaço Vôlei, local onde a Liga Santamanense de Vôlei divulga as suas atividades. Estamos hoje aqui com um convidado muito especial, né, conhecido há muito tempo da gente, hein, desde a época da Escola de Educação Física da UFSM. Professor Matheus Saldanha, tudo bem? Professor, satisfação? Tudo bem, prazer com o senhor. Prazer é nosso, obrigado aí pela oportunidade de interagirmos, falar do esporte da cidade, especificamente sobre o basquete de Santa Maria, o seu desenvolvimento, já que a sua história, o seu patrimônio, a sua cultura ainda está muito enraizada, impregnada na comunidade e, consequentemente, nos praticantes, nos atletas e nas entidades que desenvolvem o basquete Santa Maria. Obrigado aí pela oportunidade e parabéns pelo programa. Professor, o basquete, o senhor já falou, tem um passado fantástico em Santa Maria, né? E às vezes a gente encontra pessoas fora das cidades e que relembram, sabe? O basquete, alguns conviveram naquela época áurea do basquete e perguntam como é que está o basquete hoje. A gente diz, tá retomando as categorias de base, o trabalho do Corinthians lá está sendo feito e aos poucos vai tomando vulto, né? Tem outras entidades também se envolvendo. E agora esse ano eu tinha contato mais com o Michel, que é o presidente do Corinthians, mas eu tive a informação, aquela que me deixou alegre quando eu vi que estava havendo uma retomada no município todo, com uma competição de estadiano, vocês fazendo uma entidade que chamou Novo Basquete, isso, né? E me conta aí dessa novidade aí, para o pessoal que ainda não sabe, que o basquete está voltando a nível, inclusive, municipal, que as pessoas não só precisam ir lá no Corinthians para competir, mas pode agora ter as suas próprias equipes, professor. Perfeito. Bom, tudo é fruto do trabalho que os protagonistas, os idealizadores que desenvolveram e que materializaram o basquete de Santa Maria, não somente a questão da prática, mas também a sua história, os seus títulos, os seus campeonatos, as suas grandes equipes, com repercussão nacional, né? Então, isso ainda está impregnado nas pessoas, não somente nas pessoas que praticam, mas nas pessoas também que têm interesse o esporte da bola laranja, né? Então, isso não se perdeu, isso não está abandonado, isso não está no esquecimento. Como em todas as áreas, o esporte também vive de ciclos, né? Ciclos de grande desenvolvimento, ciclos de piques, né? de baixo desenvolvimento, etc. E Santa Maria não fugiu disso, né? Mas o bom
é que o Corinthians Atlético Clube, por ser essa entidade máter, ele manteve essa tradição, com todas as dificuldades de desenvolvimento, de realização, de manter um esporte hoje, que as dificuldades são enormes, né? Financeiras, e não só financeiras, mas também de logística, de estrutura, de apoio, o Corinthians ainda consegue manter essa chama acesa. Com limitações? Sim, com limitações. Então, foi daí que surge mais uma tentativa de se manter o basquete de Santa Maria, porque o Corinthians hoje segmentou o desenvolvimento do esporte na cidade nas categorias de base, né? Começando com escolinha, de sub-11, 12, 13 até sub-19. O Corinthians, através da Associação de Incentivo ao Basquete Santa Maria, que foi obrigado a criar uma associação para administrar, para gestar, para captar recursos da necessidade. Então, essa associação, juntamente com o clube, tem conseguido dar vida ao basquete da cidade, ou seja, dentro de um segmento que é a questão da iniciação, são dos novos valores. Esses novos valores, eles se tornam adultos, eles se tornam homens, né? Eles têm a sua vida própria. Então, a criação desse grupo não é uma entidade jurídica associativa, é um grupo de praticantes de basquete que se uniram e criaram um grupo de trabalho. O Novo Basquete Santamariense é um grupo de trabalho organizado pelos praticantes, pelo praticante adulto masculino. Então, há 8 anos atrás, se criou esse grupo. É um grupo de autogestão que compõe representantes de todos os grupos organizados de basquete Santa Maria. Hoje em Santa Maria, fora o Corinthians e fora as escolas, que hoje em Santa Maria nós temos 5 escolas que trabalham com a modalidade de basquete para participar dos jogos escolares, jogos estudantis. Predominam as escolas particulares. E o Corinthians, juntamente com a CIBA, desenvolve esse basquete. Então, o Novo Basquete tratou do adulto de Santa Maria. E com isso, a gente tem conseguido, com o apoio, com a parceria, em conjunto com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que nas últimas gestões tem apoiado, tem sido parceira do desenvolvimento do campeonato municipal de basquete. Então é isso que vem sendo realizado com o basquete adulto de Santa Maria. Em Santa Maria nós temos esses grupos organizados que eles cultuam semanalmente a prática do esporte e, consequentemente, dentro desses grupos nós temos 4 equipes que eles têm uma estrutura um pouco mais organizada. E com isso eles se mantêm ao longo do tempo. Eles participam não somente dos jogos da cidade, mas eles representam o município em eventos regionais. Hoje o basquete no estado do Rio Grande do Sul, além da Federação Gaúcha de Basquete, nós temos constituído no Rio Grande do Sul 4 ligas regionais, Noroeste, da Campanha, do Norte, que desenvolve o basquete fora da Federação Gaúcha. Independente, né? É um basquete, é uma prática do basquete, ou desenvolvimento do basquete, mais leve em termos de normas, de regulamento, de orçamento, de custo, porque é em forma de autogestão. Claro. Paga o custo, arbitragem, deslocamento, estadia, locação dos locais para a prática do esporte. Então, é uma forma de gestão mais leve financeiramente e que dá condições dos grupos estarem sempre ativos, né, de forma sistemática. E é isso que faz com que os atletas e esses grupos organizados se mantenham em treinamento de forma sistemática.
Aqui em Santa Maria, essa retomada que está acontecendo, então, em nível de basquete adulto, que estava desassistido realmente, Perfeito. em termos de município, né? O trabalho do Corinthians excelente, dentro do Corinthians, o município, as outras entidades estavam desassistidas, digamos assim. Correto. Agora, começou quando esse movimento, professor? Olha, iniciou na metade, foi 2015, na verdade, né? Nós chegamos a ter, lá nos anos 90 e no início dos anos 2000, a criação de uma liga. Sim. Mas a liga não conseguiu se manter, ela não conseguiu se constituir juridicamente. Hoje, uma liga é uma associação e precisa de diretoria, precisa de recursos, precisa de pessoas atuantes para tocar o projeto em frente. Então, não conseguimos fazer com que a Liga tivesse essa consolidação para se manter como uma entidade representativa do basquete de Santa Maria. Independente se for adulto, nós lamentamos muito, viu, Tess, do basquete feminino não estar agregado. Nós estamos tentando trabalhar da inclusão, da retomada, do incentivo do basquete feminino na cidade. Nós temos atletas do naipe feminino na cidade, mas não estamos dando conta, tendo braços, força para a retomada do basquete feminino. Nós tivemos aí um período que o Corinthians, o Atlético Clube teve o basquete feminino, o Colégio Coração de Maria e outras escolas tinham equipes e participavam de eventos oficiais da Federação Gaúcha de Basquete, representando o município. Isso se perdeu um pouco. Hoje o basquete feminino está a cargo das escolas, o escolar, né? E não temos, o adulto está parado, né? E isso aí é um trabalho que, juntamente com o município, especificamente com a Secretaria Municipal do Esporte, nós criarmos para o próximo ano uma política, um programa, um projeto para a retomada, para o desenvolvimento, para o incentivo do basquete feminino na cidade. Agora, com essa abertura pós-pandemia, né, essa retomada, digamos assim, das atividades do basquete, a gente viu já de imediato uma repercussão muito boa. Eu mesmo acompanhei aí bem próximo essa retomada de vocês, apesar de ser pouco curta ainda, né? Porque foi uma mini competição. Todas as ligas tiveram que fazer isso aí para se readaptarem, prepararem um retorno, digamos assim, para 2022, 2021, aí sim as coisas desenvolveram em 2022, né? Correto. E aí o basquete não podia ser diferente. Mas me parece, pelo que a gente acompanhou de perto aí, que houve um entusiasmo grande, né? Uma receptividade bastante interessante até pós-pandemia, né? Perfeito. A pandemia teve os obstáculos para a retomada, né? Nós sempre contamos com um número de equipes superior a 10 equipes, né? E esse ano nós estamos com 7 equipes. Um dos fatores é esse, porque como a universidade está com as atividades acadêmicas no sistema remoto, os alunos que frequentam as universidades em Santa Maria, ou dos cursos superiores, eles não estão na cidade. Então isso interferiu no número de equipes, né? Porque nós temos muitos atletas de basquete que eles são de outras cidades, mas estudam e moram aqui e acabam praticando, participando das equipes constituídas em Santa Maria. Então esse foi um fator dessa diminuição do número de equipes. Um outro fator que eu gostaria de pontuar, aí é a questão de uma política pública do município, né, na questão de infraestrutura, de logística, de condições da prática do basquete na cidade. Das modalidades esportivas que são desenvolvidas na cidade, e nós temos um estudo que apontou em Santa Maria, nós temos 86 modalidades esportivas constituídas em atividades que participam de eventos oficiais no município e no estado e na região, né? Modalidades individuais, modalidades coletivas, os esportes de natureza, né? Dos esportes radicais, né?
ou seja, 86 modalidades. Claro, representar. Exatamente, foi feito um cadastro, um levantamento, um diagnóstico disso aí. Então, nós temos que ter público para a prática desses esportes. Não somente público, mas condições de prática, infraestrutura, logística, incentivos, não somente do município, enquanto uma política pública, mas também um incentivo de apoio financeiro, né? Na modalidade de basquete, por incrível que pareça, com todo o histórico de Santa Maria, na questão do basquete da cidade, o seu know-how, as suas conquistas, nós temos limitações de espaços públicos e privados para a prática do basquete em Santa Maria. Por exemplo, nós não temos uma praça pública com infraestrutura para a prática do basquete. Ginásios públicos que nós temos em Santa Maria, 4, 2 estão desativados. Temos o Guarani, que ainda está, o Oreco não tem infraestrutura, só temos o CDM, e que há 8 anos atrás retomou a infraestrutura, porque as tabelas estavam desativadas, estavam quebradas, eram devidas, e foi retomado a infraestrutura. Por isso que nós estamos com mais além do Corinthians, mais um espaço para a prática do basquete. Isso é importante ressaltar que o município, a Secretaria de Esporte, reativou os equipamentos do CDM para a prática do basquete. Então, todas as segundas-feiras, esses grupos organizados, eles têm um horário para a prática do basquete de forma gratuita, para o desenvolvimento da modalidade, dos seus treinamentos desses grupos. Tem um calendário com horários, onde esses grupos utilizam o CDM para a prática. Isso é um dos fatores que é um obstáculo para o desenvolvimento, para a manutenção, para a consolidação da modalidade de basquete no município. Não somente no adulto, como também na questão de escolinhas, né? De iniciação. E principalmente os mais jovens, né? Eu me lembro uma época que o Itaibé tinha mais uma estrutura para basquete, tinha uma que outra praça, não sei se não lembra dos bombeiros, antigamente tinha alguma coisa assim. Tínhamos lá na frente do Malé, né? Temos, mas temos dificuldade. Será que o município fazendo dando essa reestruturada aí, dando colocando pontos, né, para que o pessoal possa praticar, principalmente os jovens. Eu me lembro que a gente passava, sempre tinha alguém ali batendo a bolinha, jogando na cesta, e é uma maneira de tu chamar para o esporte, né? O pessoal às vezes gosta, mas não tem onde praticar. As próprias escolas, tanto públicas ou particulares, têm limitação também da infraestrutura do basquete. Não são todas as escolas que têm uma infraestrutura, tabela, aros, para a prática do basquete. Então isso acaba limitando os profissionais, os professores de educação física, para desenvolver essa modalidade na escola, né? Enquanto um direito de conhecer uma gama variada de modalidades, né, esportivas. Então isso tem sido algum dos fatores que acabam interferindo no desenvolvimento, na consolidação ou no despertar do jovem para a modalidade. A outra questão é que eu falei anteriormente. Hoje, a pluralidade, a diversidade de modalidades está muito grande, né? Porque na nossa época, lá nos anos 60, 70, o início dos anos 80, predominava a monocultura, que a gente chamava, né? Os esportes tradicionais, era o futebol salão, voleibol, basquete e handebol. Alguns esportes individuais, como atletismo, ginásticas. Hoje não, nós temos uma pluralidade, uma diversidade de práticas esportivas, de esportes muito grande. Então isso acaba também interferindo, né, no número de praticantes, né? Hoje as pessoas preferem, em vez de praticar um esporte coletivo, individual, eles preferem praticar academia, fazer corrida de rua, andar de mountain bike, de bicicleta, que cresce de maneira muito grande o número de pessoas na questão do mountain bike, do ciclismo na cidade, né? Então, as concorrências são enormes. Isso acaba também interferindo no número de praticantes. Sem dúvida nenhuma. E até me surpreende, né, o número de equipes que retomaram agora, porque
das entidades que eu tenho conversado, talvez seja que tenha tido percentual maior de retorno, de 70%. Se eram 10, tu retornaram 7%, 70%. Para uma parada de 1 ano e meio, como aconteceu, realmente até que mostra que tem realmente praticantes. Tem praticantes, nós temos praticantes. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para convidar os esportistas de Santa Maria, e principalmente os apreciadores do basquete, para comparecerem nessa segunda-feira, o dia 6 de dezembro, a partir das 19 horas, que são as finais. Nós temos 4 equipes das 7 nas finais, no Centro Desportivo Municipal, conhecido como Farrezão. Às 19 horas é a decisão de 3º e 4º lugar, com 2 equipes tecnicamente muito bem constituídas, é o Mamba e a UFSM. A universidade volta a manter equipes esportivas, né? Isso também ajuda o desenvolvimento. Com certeza. Principalmente os estudantes que são fora de Santa Maria, pelo menos têm um espaço para a prática de basquete. Isso ajuda no desenvolvimento, na qualidade técnica do basquete da cidade, né? Essa oxigenação com praticantes de basquete de outras regiões, não somente do Rio Grande do Sul, mas de fora do Rio Grande do Sul. Então isso tem dado também uma possibilidade de motivação para a prática do basquete. Até para quem está se formando em educação física, de repente levar esse basquete para dentro das escolas. Isso tem sido feito pelos cursos de educação física, tanto a FAMES, a UBRA e o FSM, quando tem equipes representativas das suas instituições, a oportunidade do acadêmico, né, que gosta do esporte de competição, ter um espaço para ele praticar, usar os seus conhecimentos sobre treinamento, sobre fisiologia, sobre a parte técnica, a parte tática, a arbitragem. Ou seja, é mais um espaço da sua qualificação, da sua formação. Isso tem sido importante. Santa Maria também, já que você toca nesse assunto, nós temos uma dificuldade de árbitros. E esse ano, a prefeitura que nos dá esse suporte, né, não somente com os espaços para desenvolver o basquete, mas também a questão de premiação, da arbitragem, que é um custo elevadíssimo. E hoje as arbitragens são tudo feito de forma de licitação. E a empresa que ganhou a licitação para trabalhar no basquete, na arbitragem, é do Nordeste. A dificuldade para se conseguir árbitros, né? Então tudo isso acaba ajudando a desenvolver, né? Nós temos dificuldade de árbitros qualificados na modalidade de basquete. Se conseguisse montar uma equipe aqui, seria bem... Então, tendo o esporte em desenvolvimento, acaba motivando alguém que se interessa pela arbitragem. Claro. Então, é um conjunto, né? No momento que você tem a atividade em ciclos, em andamento, em desenvolvimento, acaba ajudando em todas as áreas. Claro, né? Porque dá um mercado para o pessoal. Dá um mercado não somente para o profissional, mas também para quem trabalha com o esporte de competição. Exatamente. Né? E motiva o atleta. Então, quero aí ressaltar o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Precisamos mais, né? Precisamos mais. Do que somente os eventos, porque os eventos são pontuais, né? Claro. Eles acontecem, eles têm um período para iniciar e para concluir. Nós precisamos, Tesses, e você já militou na gestão pública, né? Já foi componente de conselho municipal, sabe da dificuldade que as equipes ou os grupos organizados que desenvolvem o esporte Santa Maria passam por dificuldades. Precisa sim do apoio do município, né? Como uma política pública. Nós precisamos do esporte nos bairros, nos distritos, nós precisamos, e consequentemente, de infraestrutura. Ele não pode se restringir só à competição. Ele tem que a competição, porque acaba excluindo, claro. Né? A competição, se a gente for observar, não é para todos, né? Então, nós precisamos de políticas públicas consistentes, permanentes, do município para o desenvolvimento do esporte no município, em todas as regiões, nos bairros, né? Então, fica aí um apelo ao município, ao Conselho Municipal de Esporte,
na questão da retomada aí dos projetos, dos programas, das atividades, porque isso faz com que o município possa também captar recursos para o desenvolvimento, né, para a consolidação do esporte. Que você tem essa experiência, sabe muito da importância do apoio do município para o desenvolvimento do esporte na cidade. Com certeza. Bom, eu lhe cortei, né? Nós estávamos falando sobre a final. Então, sim. A segunda e terceiro, às 7 horas da noite. Às 19 horas. CDM. As equipes e às 21 horas, a final. Com duas equipes, inclusive uma das equipes aqui do bairro, né? Do Diário em Camobi, que é o Pains. É uma equipe que há mais de 10 anos ela é constituída, e o técnico é o professor Vela, que mantém esses atletas desde a época de escolas. Né? Temos que trazer o Vela aí num programa. Ele é vizinho aqui, né? Dá mais espaço para o basquete aí. Exatamente. Podemos um dia bater um papo aí com outras pessoas envolvidas com a modalidade. Então, às 21 horas temos essa final. 21. Com Pains e Locomotiva. A Locomotiva é um outro grupo organizado, que é uma das equipes que representa o basquete de Santa Maria nessas competições regionais, né? Se mantém uma equipe super organizada, com participantes adultos, é constituída também com atletas que são das unidades militares, né? Isso é uma outra coisa. No momento que nós tivermos grupos organizados, competições ao longo do ano, né, nós temos aqui mais de 18 unidades militares. Sim, consequentemente, centro, né? Tem um contingente de militares enorme que praticam basquete. Com certeza, muitos que vêm, inclusive, de outros localidades, de outros com atividade muito mais... Então, tem aí um potencial muito grande, não somente na cidade, como na região, né? Nós temos municípios aqui muito próximos, que há possibilidade das pessoas se deslocarem uma vez por semana para vir praticar basquete ou participar das competições. Sem dúvida. A gente, até o tempo voa, né? Mas a gente não falou da Associação de Veteranos, pessoal da cidade que queira praticar aí. Está chegando hoje na cidade de Santa Maria, ou chegou há pouco aí, e gosta do basquete, mas não sabe onde procurar, a quem participar com grupos. Pode falar, pode citar aí. Bom, até convocar o pessoal. Em Santa Maria, nós temos uma associação de veteranos amigos de basquete de Santa Maria. Ela foi constituída há mais de 38 anos e se mantém viva, orgânica até hoje, inclusive com atletas da época áurea do basquete de Santa Maria, como Bibi, Cebola, Luiz Carlos, Gilberto Lenz, Barretinho, o Marquita, e outros dessa geração ouro do basquete. Essas pessoas se mantêm praticando, jogando. Inclusive, nós temos atletas mais de 75 anos e mais 80 anos praticando basquete. Você que tem mais de 50 anos e está residindo em Santa Maria ou em torno de Santa Maria, pode aparecer no Corinthians todas as terças e quintas-feiras, às 19 horas, para a prática do basquete. Nós temos grupo de 50 anos, de 60 anos e de mais 70 anos. Nós participamos de eventos estaduais e nacionais. A questão de 15 dias, 4 atletas da nossa associação santamariense chegaram do 36º Campeonato Brasileiro de Basquete, realizado em Fortaleza, na categoria 75, onde sagramos-se vice-campeões brasileiros, com 3 atletas de Santa Maria, Bibi, Jair e Mi, que é o Gilberto Lenz. Mas a nossa associação de veteranos de basquete do Rio Grande do Sul, que representa o estado no Brasil, ela é bicampeã brasileira com atletas de Santa Maria, da nossa associação. Então, é uma associação que se mantém viva e com atletas com essa idade. Bibi tem 81 anos e os outros, o Mi tem 77 anos, tá? E competindo o basquete oficial. Na categoria 75, nós tivemos no Brasileiros 5 equipes, todos contra todos, jogos diariamente. E ainda as 4 melhores equipes fizeram uma final, onde nós conquistamos o segundo lugar, e o Rio Grande do Sul levou 3 equipes nessa categoria 75.
Uma delas era mais 80. E essa equipe com mais 80, que competiu na categoria 75, tirou o 3º lugar. E eu tive o prazer de ser técnico dessas 2 equipes. Que bom. Professor, então fica aí o pessoal, né, que quiser acompanhar, participar, mesmo, eu não quero competir, não tem problema, vai ter um grupo lá para as terças e quintas-feiras. Perfeito, para bater uma bola. Bater uma bolinha. Isso. E aí, na medida do possível, reviver os tempos, né? Porque geralmente o veterano é reviver seus tempos de basquete, né? Cada um trazendo a sua experiência de vida, né, professor? Que é importante. Então, nessa segunda-feira, 19 horas, disputa de 3º e 4º do CDM, às 21h, a grande final. Protocolos normais, né? Normais, acesso, está liberado para o público, só que tem que apresentar a carteira de vacinação, isso é importante, pessoal, máscaras, a questão da higienização, álcool gel, o distanciamento, que está bem programado, está bem organizado dentro do CDM, a acomodação do público. Então pode dizer que toda a segurança está sendo cuidada para isso que aconteça. Então pode ir tranquilo, que não vai correr risco, né? Riscos normais que tu corre no dia a dia. Exato. Mas todos os cuidados estão sendo cuidados, né, professor? Perfeito. Estão sendo feitos, tomar todos os cuidados. Vamos continuar esse nosso papo com certeza em outras oportunidades. O espaço está aí para o basquete divulgar, a gente tem procurado divulgar todos os esportes, principalmente aqueles que são menos aquinhoados, digamos assim, na vida, né? O pessoal mais acostumado com alguns esportes aí fica meio viciado naqueles esportes. Mas a nossa intenção é abrir o máximo possível o leque para que todos tenham a sua oportunidade, professor. Então fica aí desde já o convite. Vamos usar os nossos horários aí que a gente tem para divulgar o esporte. Tércio, eu quero agradecer o convite, a oportunidade para a gente divulgar o trabalho que está sendo realizado do basquete em Santa Maria, não somente do basquete adulto, né, mas de todas as categorias, de todos os naipes, de todos os segmentos que desenvolve hoje o basquete, inclusive o escolar, o basquete na nossa cidade e na região. E o diário, com a criação dos programas de esporte, nós observamos que eles têm sido múltiplos, plurais, na questão da informação, da notícia, da divulgação, e isso colabora para o desenvolvimento, para que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo em termos da prática do desenvolvimento do esporte Santa Maria. Quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade, o programa que está sendo feito, tanto de rádio como na parte de jornal, na parte televisiva, na cobertura, na difusão e na promoção do esporte. Nosso agradecimento, e queremos ser parceiros de vocês na criação da notícia, da informação, para que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo com o esporte na cidade e na região. Legal. Grande abraço, professor Matheus. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com a nossa Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida, assista ao Campeonato Citadino de Voleibol.